Amém? É uma honra grande, né? Estar aqui nessa manhã com vocês, adorando ao Senhor. Que louvores lindos, né? O pessoal do louvor cantou aqui e a gente já pôde sentir a presença de Deus, né? Eu senti, você sentiu? Amém. Amém. Tremendo. Que Deus abençoe, né? Cada um que adora ao Senhor. Porque como diz a Bíblia, tem que adorar mesmo em espírito e em verdade. Para a gente poder, né? Chamar a atenção do Senhor para a nossa vida. E é um culto de Santa Ceia. E eu estou feliz de estar aqui, né? Como a pastora falou. É uma honra, meu pastor. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha confiança, né? Porque é uma confiança quando a gente convida alguém para ministrar. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Lucas. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe conosco, é pequeno trecho, diz no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Evangelho de Jesus Cristo, né? Segundo escreveu Lucas, capítulo 2, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Diga comigo, manjedoura. Manjedoura. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Pode se sentar, eu vou estar fazendo uma oração. Senhor, Pai, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, por cada um que está aqui, por tudo que já aconteceu aqui hoje. Senhor, toma minha boca como instrumento nessa manhã, Senhor. Que eu venha falar aquilo que está no seu coração, porque nós viemos aqui ouvir a tua voz, Senhor. Pai, que nós possamos sair edificados, curados, transformados desse lugar, meu Senhor. Em nome de Jesus, governa o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. Toma tudo cativo ao Senhor nessa hora, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Essa palavra, ela é muito forte. Como eu falei, é um trecho pequeno, mas ele tem tão grande significado na nossa vida. A Bíblia diz, se você voltar um pouquinho aí a sua Bíblia, no capítulo 1, Maria, ela recebe uma visita que ia mudar a história dela. Uma pessoa comum, uma mulher simples, porém eu tenho certeza que ela adorava em espírito e em verdade. E o Senhor achou graça na vida dela. E a palavra diz que o anjo visita ela e diz: olha, você foi agraciada. Você vai dar luz ao Filho de Deus. E ela ficou assustada naquele momento. Eu acredito que veio um turbilhão de sentimentos, porque se fosse eu, a gente ficaria, né? Um turbilhão de pensamentos, de sentimentos, alegria, preocupação ao mesmo tempo, responsabilidade. Mas, irmãos, ela falou: eis aqui a serva do Senhor, aleluia. Cumpra em mim o seu querer. É isso que a gente precisa. Eis aqui o servo, a serva do Senhor. Que se cumpra na minha vida o seu querer. Porque como foi falado aqui, gente, a vontade de Deus para a nossa vida é perfeita. A moça que estava ministrando, como é seu nome? Isabel, linda. A voz, Deus abençoe. Ela falou: sem Deus nós nada podemos fazer. E então Maria, crendo e confiando e sabendo disso, ela falou: eis aqui a sua serva. Que se cumpra na minha vida o seu querer, a sua vontade. Que não seja eu, que não seja o meu querer, a minha vontade, o meu sonho, o meu projeto, porque eu tenho certeza que ela tinha sonhos, projetos. Porque nós temos sonhos, temos projetos. Mas quando Deus entra na nossa vida e fala: eu vou mudar a sua história, aleluia, a gente tem que confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. E só para a gente entrar nesse contexto. Então ela confiou, ela estava ali com José. Deus, irmão, é tão interessante que veio a preocupação, né?
com certeza, na vida dela. José quis abandonar em segredo, lembra da palavra? Mas o Senhor, quando Ele faz algo na sua vida, Ele faz por completo. Ele trabalha nos corações, Ele muda as circunstâncias. Ele não faz nada para te prejudicar. Deus encaixa todas as peças. E às vezes nós deixamos de cumprir a vontade de Deus porque a gente tem medo do que está por vir. Mas o está por vir está no controle do Senhor. Ontem eu estava conversando com umas amigas minhas, eu fui num evento. E eu falei exatamente isso, porque foi lindo. Tudo que elas fizeram ali foi alguma coisa para mulheres. E eu disse assim, muitas vezes o Senhor coloca coisas no nosso coração e Ele quer honrar. Ele quer fazer que seja tremendo, que o nome dele seja glorificado. Mas nós fazemos o quê? Recuamos. Por medo, por insegurança, porque a gente não tem todas as ferramentas imediatamente na nossa mão. A gente quer ter tudo pronto na nossa mão e na nossa vista, para a gente começar a confiar. Mas o Senhor está dizendo assim, confia sem ver. Porque você coloca o pé e Ele coloca o chão, Ele dá as estratégias, Ele arruma tudo, irmãos. Ele é tremendo. Eu não sei porque eu estou falando nessa parte da palavra, mas eu tenho certeza que tem alguém aqui precisando ouvir. Deus colocou projetos no seu coração e você está com medo de ir adiante. E o Senhor está dizendo assim nessa manhã, vai, porque eu vou colocar tudo no lugar. Eu vou preparar todas as coisas. Pode ir sem medo. Confia no Senhor, Israel. Ele é o seu socorro, o seu escudo. Ele é a sua direção. Confia. Imagina que Maria podia ficar, e eu tenho certeza que ela ficou um pouco temerosa. E ela poderia, tudo bem que ela não tinha controle sobre isso, que ia nascer, ia ser gerado. Não era algo que ela tinha que colocar a mão. Deus ia fazer na vida dela. O Espírito do Senhor desceu sobre Maria. Louvado seja Deus, e é bom quando o Espírito do Senhor desce sobre a nossa vida e faz coisas grandiosas. O que a gente era, a gente não é mais. O que a gente pensava, a gente não pensa mais. O que a gente fazia, a gente não faz mais. Porque o Senhor faz uma transformação, e foi o que Ele fez com Maria. Mas com certeza ela ficou, né, nas preocupações. Não, é normal. Quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que aqueles homens e mulheres foram perfeitos, eles não foram. Eles foram como nós. Talvez a diferença é que ela adorou um pouco mais, confiou um pouco mais do que às vezes a gente está confiando, não sei. Mas enfim, tinha preocupações. Mas irmãos, ela foi. José tinha preocupações, mas quando Deus falou com ele, que a Bíblia diz que o Senhor fala com ele em sonhos. Porque como eu te disse, o Senhor não fala só com você. Se tem pessoas envolvidas, Ele vai trabalhar naquelas pessoas, porque é necessário. Quando não é necessário, Deus faz o que? Às vezes dá uma afastada na gente. Quantas pessoas Deus já afastou da sua vida? Tenho certeza que muitas. Quantas pessoas o Senhor já aliançou em você e você nem esperava? Alianças novas, pessoas novas, porque Deus une propósitos. Só que Maria e José não tinham o que fazer. Não tinha como afastar. Não é isso? Glória a Deus por isso, irmão. E aí, ele entendeu o propósito. E ele foi. E aí eu vou chegar lá, porque foi onde o Senhor falou mais ao meu espírito para falar com a igreja. José é visitado e José faz tudo certinho, irmãos. Chega um momento que é o momento do alistamento. Todas as pessoas, elas tinham que ir, né, se alistar na sua cidade natal. Fazer ali um censo. Contagem, né? Quem é da onde, quantas famílias, enfim. E é interessante, irmãos, que a gente vê, né, que eles chegam ali e Maria está perto de dar a luz. Está escrito aqui, ó. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz. Então significa que eles fizeram uma viagem com ela já perto de Gerar. Uma viagem arriscada aos nossos olhos, sim ou não? Uma viagem onde eles não sabiam o que viria pela frente, porque antigamente não era igual hoje, que você pega um carro, pega um ônibus. Quem mora em cidade maior pega um metrô, é tudo fácil, um avião. A gente é assim, que bom, né? Antes não, era tudo andando ali, irmãos. E eram viagens longas, que talvez com um carro fosse rapidinho, né? Mas para andar demorar, enfim. O que eu quero falar com você é que ela, naquele estado, ela viajou para obedecer aquilo que era para ser feito, irmãos. E é tão tremendo que
manjedoura. A manjedoura era um lugar onde se colocava um alimento para os animais. Geralmente ela era retangular, não sei se você já viu. Não era um lugar para um bebê. Não era um lugar para o Filho de Deus, se a gente pensar com os nossos olhos humanos. E diz a palavra, continua dizendo, porque não havia lugar para eles na estalagem. E essa é a chave que eu quero deixar para você nessa manhã. Eles foram ter o filho e estavam na estalagem, na manjedoura, ele ficou em cima. Tem um símbolo sobre isso, a gente vai falar. Mas não havia lugar para eles em outro lugar, na estalagem, onde as pessoas realmente ficavam. E sabe, irmãos, a gente vive numa geração onde as pessoas não dão lugar também para o Senhor morar, habitar, nascer. O Senhor hoje, Ele não quer habitar somente, claro que Ele está nos templos também, irmãos. Deus está aqui neste lugar. Mas Ele está em você. Amém. Nós somos a casa. Nós somos a habitação. Nós somos a estalagem, nós somos o templo do Senhor. E às vezes o Senhor, Ele está querendo encontrar morada, encontrar lugar em nós. E muitos de nós falamos, eu estou ocupado com o meu trabalho, minha família me ocupa muito tempo, e eu não tenho tempo para ficar um pouco aqui, Senhor, te dando atenção. Às vezes tem pessoas, irmãos, que tem tempos que não faz uma oração. A gente está dentro da igreja, amém. Espera-se que todos de nós sejamos pessoas que oremos, buscamos na palavra, mas muitas vezes nós estamos um tempo sem dar esse lugar para Jesus na nossa vida. E sabe que Deus quer fazer grandes coisas em nós. Ele te ama de tal maneira, se você conseguisse imaginar a profundidade, você veria que grande é a obra que Deus tem na sua vida. Glória a Deus. E às vezes você já ouviu muito isso. Grande é a obra, grande é o chamado, grande é o propósito. E talvez você tenha pensado, mas um dia, ou eu não estou com vontade. Mas eu quero te dizer, um escolhido, irmãos, quando você é um escolhido do Senhor, uma escolhida do Senhor, você pode andar por vários lugares, você pode correr por todos os lados, mas se o Senhor tem algo para fazer na sua vida, Ele não abre mão de você. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele não abre mão do seu coração, da sua casa, da sua vida. Às vezes a gente pensa, o Senhor, não está fazendo nada agora na minha vida, não estou vendo nada, não tem resposta para o que eu estou pedindo. As portas às vezes se fecham, mas a pastora falou algo aqui no início do culto que realmente, irmãos, é verdade. Tem momentos que as coisas se fecham, apertam, estreitam, para que a gente possa, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Na verdade, ela não falou nesse contexto, ela falou que tudo é permissão de Deus. Mas eu peguei o gancho, né? Tudo é permissão, porque é o mesmo Espírito, então tudo se encaixa, irmãos. Tudo é permissão do Senhor, foi o que foi dito pela pastora Mari no início, aqui, quando ela leu o Salmo 24. Mas entenda uma coisa, tudo é permissão de Deus, sim. E tem momentos que Ele permite situações que não são favoráveis. Tenho pensado muito sobre isso de ser favorável ou não ser favorável. Tem coisa que é ótima, irmão, Deus faz na sua vida e é super cômodo, super favorável, vai alegrar seu coração. Mas tem momentos que Ele estreita de uma maneira que não fica favorável para nós. Não é confortável para nós, mas é o que Deus quer fazer na sua vida. Porque se for confortável demais, você escapole. Você não fica ali no centro da vontade do Senhor, que é onde Ele vai fazer a boa, perfeita e agradável vontade na sua vida. Aleluia. Às vezes a gente fica, tão confortável, tão no centro da vontade, tão super confortável, que o Senhor começa, a mover em nós, para que a gente possa realmente entender que é só por causa dele. Só se Ele fizer a gente consegue. Está entendendo, irmão? Amém. E a Bíblia diz então que deitou na manjedoura porque não havia lugar na estalagem. Sabe uma coisa nesse contexto? Estava todo mundo correndo para dormir em algum lugar, porque, lembra? As pessoas tinham que ir para aquela cidade, para aquela outra cidade, para se alistar. Então era obrigado, eles tinham que ir. Então tinha muita gente ali, tinha movimento. Os lugares estavam cheios.
Os lugares estavam com pessoas importantes. Mas Jesus não tinha lugar. Não tinha lugar para Jesus nascer. Irmão, nada é tão importante como a presença de Deus na nossa vida. A gente pode estar no meio de palácios. A gente pode estar no meio de uma posição elevada na nossa vida. O Senhor pode te honrar de tal maneira que todo mundo queira falar com você, tirar uma foto com você, quem gosta de foto. Mas se o Senhor não estiver no centro, tudo isso vai ser em vão. Se o Senhor não tiver lugar na estalagem, vamos falar que a estalagem é o seu coração hoje. Se Ele não tiver lugar nessa estalagem, nesse coração, tudo que você conquistar será em vão. No final, por que em vão, pastora? Vai ser bom, eu vou conseguir tudo que eu quero, sim. Mas no final você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro. Você vai olhar para tudo ao seu redor e vai falar: não estou suprido. Tem algo faltando. Tem alguma coisa que não se encaixou. Aí você vai se lembrar: é que eu fui, mas o Senhor não foi comigo. Está entendendo, irmão? Agora, quando Deus está com você, você é honrado, você é abençoado, você é colocado em lugares altos. Tem muitas pessoas aqui que o Senhor vai colocar em lugares altos. Mas você sabe que eu estou aqui num lugar alto, mas maior que eu é o Senhor. Aleluia! Maior que eu é o Todo-Poderoso, que é o Shaddai. Ele tem o controle, Ele tem a direção, Ele tem o governo sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. A gente vai saber honrar. Mas vamos falar de novo da manjedoura aqui. Nas estalagens não tinha mais lugar. Mas aí tinha uma, né? Que fala aqui, né? A Bíblia diz assim, ó. Cadê? A fim de alistar-se com Maria, aconteceu que estando ali se cumpriu os dias de dar a luz, e envolveu o pano de saco, e ele foi nascer na manjedoura. Ele tinha lugar ali. Foi suficiente, irmão. E a manjedoura, ela simboliza algumas coisas. Ali, aquele lugar, era um lugar de alimento para os animais. E o Senhor, Ele é o que para você? Ele é o pão da vida. Aleluia! Ele é o alimento. Sem a gente não vive. Verdade. É a palavra que me sustenta, que te sustenta, que direciona a nossa vida. É a palavra que cura as nossas feridas. Tem horas que a gente está no chão e a gente abre uma palavra que o Senhor fala, que vai te levantar, que Ele não te abandonou, que Ele é o seu pastor, que nada vai faltar. Ele fala: eu vou estar contigo todo momento. Se você passar pelas águas, não vão submergir os rios, o fogo não vai te queimar. Então você lê essa palavra e ela te alimenta, ela te sustenta, ela te fortalece. A manjedoura alimentava os animais, o lugar, não era manjedoura, era só lugar que colocava alimento para os animais. Jesus ficou ali. Outra coisa que a manjedoura me traz é que era um lugar simples, humilde. Era um lugar simples, irmão. Não era um palácio, não era um quarto bonito com, né, um lençol confortável, uma cobertinha gostosa. Era uma manjedoura. Fria, eu creio, seco, simples. Jesus, irmãos, Ele não veio como os homens queriam, né? Desculpa. Como os homens queriam que Ele vinha. Tanto que eles não reconheceram Jesus. Jesus veio simples, humilde, entrou em Jerusalém com um jumentinho. E as pessoas ficaram confundidas e não entenderam. Mas como assim? O Messias era para ser um rei. Eu esperava alguém em cavalo branco. Irmão, Jesus não faz as coisas como você espera. Mas Ele faz sempre além. Ele faz sempre melhor. Então a palavra diz, como que diz, que o Senhor é manso e humilde de coração. Sede, né? Ele fala pra gente ser, porque Ele é. Então aquela manjedoura não foi à toa, não foi em vão, não foi, sabe? Tem o simbolismo de não ter lugar, mas também tem o simbolismo de Ele estar naquele lugar, porque Deus prepara todas as coisas. O simbolismo de não ter lugar fala de nós não darmos lugar muitas vezes. Não temos espaço. Jesus tem a festa, mas o Senhor fica de fora. Já ouviu que tem um louvor que fala o dono da festa? Fala bem sobre isso. A gente convida celebridades, convida pessoas importantes, mas Jesus não está na festa, muitas vezes. Aí a festa não tem sentido.
milagre, libertação. Tem um reboliço aí no seu coração. Quando Jesus está em restauração, então Jesus não pode ficar longe de nós. A gente tem que estar sempre chamando. Hoje é ceia aqui, né, pastor? Santa Ceia, lá na igreja, eu costumo dizer que é um momento de renovo também. É um momento de cura na nossa alma. Porque quando a gente vai ceiar, a gente se lembra de tudo que o Senhor fez. A gente se lembra de tudo que Ele é. Se lembra que tem a cruz, mas aí Jesus não está na cruz, irmão. Ele está na glória. Louvado seja Deus. A gente se lembra do sacrifício, da dor, do sofrimento. Mas a gente também se lembra que um dia Ele vai voltar para te buscar. Aleluia. Que Ele um dia vai voltar para que possa nos levar em paz. Então a Santa Ceia é um momento de alegria, de renovo, de fortalecimento no nosso coração. E talvez essa manhã você fale, pastora, você veio dizer que o meu coração não tem Jesus? Não falei isso. Eu falei que Ele tem que estar sempre aí. Que você tem que estar sempre abrindo. Porque só Ele tem o que a gente precisa. Se Ele não tiver, irmãos, se Ele não tiver dentro, tudo é em vão. Foi isso que eu disse para você. Se Ele não estiver dentro dos seus projetos, se nos seus projetos não glorificarem o nome do Senhor, se os sonhos que você tem não vão honrar a Deus, eles vão ser em vão. Porque homens e mulheres na Bíblia, eles foram muito honrados, muito abençoados. Mas você vê, né, que foi para a glória do nome do Senhor. A gente vê tantos, a gente vê Esther, a gente vê Davi, a gente vê José, a gente vê Paulo, tantos irmãos, né? Débora, eu gosto de falar de homem e de mulher. Tem muita mulher guerreira na palavra também, irmão. Todos eles tiveram momentos de lutas, de dificuldades, mas mantiveram, né, ali o Senhor no coração até o fim. E no fim, quando eles receberam a vitória que eles tinham, o reinado, o governo, a libertação e salvação do seu povo, como Esther e vários outros, né, Débora ali, venceram a batalha, eles deram glória e honra para o nome do Senhor. Todas as batalhas que você travar, todas as guerras que você lutar, se o Senhor estiver aí dentro da sua estalagem, do seu coração, no final, você vai falar, Ele esteve comigo o tempo todo. Ele nunca me desamparou. Ele nunca me abandonou. Eu passei perrengue, passei lutas terríveis e eu achei que fosse morrer. Passei coisas, provas, perseguições que eu achei que eu não fosse aguentar. Quantas vezes, irmãos? Calúnias se levantaram contra a minha vida, mas eu fiquei de pé porque a mão do Senhor me sustentou. Louvado seja Deus. A mão de Deus que te sustenta. Porque o Senhor te ama, o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor não abre mão de você. Então nunca se esqueça disso aqui, ó. A palavra de Deus. Esconde ela na tábua do seu coração. Guarda ela. Medita nela de dia e de noite. O Senhor falou para Josué, eu vou encerrar. Josué, Moisés é morto. Tem um povo enorme para você levar. E você precisa ser forte. Se esforçar. Sem esforço a gente não chega, irmãos. Deus faz tudo? Faz. Mas o esforço é a gente que tem que fazer. Sabe por quê? São decisões que nós precisamos tomar. E tem algumas delas vão precisar de nós um esforço. Decisões que você fala, meu Deus, eu vou ter que me esforçar para cumprir isso. Escolhas, direções. Quem faz a escolha não é Deus, não, irmão. Deus deu o livre-arbítrio para você. A escolha é nossa. Se a escolha fosse de Deus, estava todo mundo na presença. Mas o Senhor deixou o homem escolher. Deixou a gente escolher. Que lindo, né? Que pai lindo e maravilhoso. Não obrigou. Eu preferia que ele tivesse obrigado, falar a verdade. É sério, fala, Jesus, por que o Senhor deu o livre-arbítrio para a gente? Mas ele sabe tudo. Ele não quer robô servindo, ele quer adorador. Aleluia! Ele podia ter programado a gente lá, né? Ele nos criou, ele podia ter programado. Ninguém vai virar as costas, ninguém vai me abandonar. Vai ficar todo mundo firme, constante, abundante até o fim.
Mas Ele deixou o livre-arbítrio. Deixou você escolher. Então escolha com sabedoria. Escolha com entendimento. E Ele fala para Josué, encerrando, eu comecei a falar de Josué. Medita, Josué, para o seu caminho ser próspero, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Deus não estava dizendo para você ter dinheiro, prosperidade, você já pensa em dinheiro. Não, prosperidade, irmão, é você ter um caminho abençoado em todas as áreas. Próspero, um caminho que se abre, um caminho que as barreiras caem por terra, um caminho que os inimigos são destruídos, um caminho de Deus. É prosperidade para a nossa vida. Mas Ele fala para Josué, medita, Josué, porque quando você medita, o que não vai te derrubar te deixa forte, porque você lembra da palavra. Porque as coisas vêm para derrubar, irmão. Nada vem para a nossa vida, né? Porque o inimigo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando para tragar, para destruir, para tirar a gente da presença, para enfraquecer, para falar que Deus não está te ouvindo, para falar. Quantas vezes, irmão, você já ouviu no seu coração? Eu tenho certeza que alguém já ouviu aqui, ou quase todos. Se não ouviu, se prepare para ouvir, porque Deus, né, permite. Quantas vezes você já ouviu no seu coração? Desiste. Isso não é para a sua vida. Você não está vendo que não está dando certo? Em alguma área, seja no seu trabalho, até a família, irmão. O inimigo coloca na cabeça, desiste da sua família. Dá muito trabalho. Mas o Senhor, Ele diz, irmãos, para nós: não desista, persista. Não desista. O Senhor foi até o fim do que era proposto para Ele fazer na terra. Quando Ele nasce naquela manjedoura ali, colocado ali, existia um caminho de dor para Ele passar. Foi fácil não, irmão. A gente passa uma lutinha e já acha que vai morrer, né? Imagina Jesus, aquela via que Ele passou ali dolorosa. Foi cuspido, foi xingado, foi machucado, colocaram coroa de espinhos, não foi coroa de rei, não. Humilharam Ele sendo Deus. E tudo Ele suportou. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Porque Ele não estava olhando os pregos cravados. Ele estava olhando a salvação da sua alma naquele lugar. Então você tem muito valor. Tanto valor, irmãos, que se a gente soubesse, a gente não ficava deixando muitas vezes essas setas vir na nossa mente, no nosso coração. Mas infelizmente tem momentos, todos nós, eu já passei isso, todo mundo passa. Se não passou, como eu disse, um dia vai passar. Esses momentos de que vem, sabe, para te abater, para te desanimar. As pessoas que estão do seu lado, para você olhar para elas e pensar: eles não me ajudam. Não é assim, irmão? Nossa casa mesmo, nossa família. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu coloco pessoas certas para você. Eu coloco alianças ao seu lado. Eu fortaleço o seu coração. Eu restauro a sua casa, o seu lar. Eu abro portas que ninguém vai fechar. Eu curo feridas que estão há anos aí dentro de você e ninguém sabe porque você está assim. Mas dentro, irmão, só o Senhor conhece. E nessa manhã o Senhor passa curando, sarando feridas. Amém. Restaurando vidas. Talvez você esteja decepcionado. Talvez você esteja frustrado com alguma coisa. O Senhor manda te dizer: está de pé as promessas. Ainda está de pé. Ainda tem um propósito. Tudo que está acontecendo é permissão. Tudo que está acontecendo vai cooperar para o seu bem. Lá na frente, você vai passar e você vai cantar o hino da vitória. E você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, obrigada, porque o Senhor segurou na minha mão aquele dia que eu queria desistir. Meu Deus. Amém, meu Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me fortaleceu naquele dia que eu estava abatido no chão. Não sei se você consegue sentir a presença de Deus passeando por aqui, irmãos, passando pelo seu coração aí no meio de nós. Ele não deixou você parar. Ele não deixou você ficar prostrado. Ele não deixou você se sentir humilhado a ponto de você não querer se levantar. Nós sentimos abatidos, nos sentimos entristecidos, nos sentimos desamparados, às vezes humilhados. Mas a poderosa mão de Deus nos levantou. A poderosa mão de Deus nos sustentou. Então deixa o Senhor habitar aí dentro de você. Ele não quer passear. Às vezes a gente vai para o culto, ou a gente mesmo fala sem querer: Senhor, visita a nossa vida. Não, Ele não quer visitar, Ele quer morar. Ele quer ficar aí, irmão.
Eu sei que quando a gente fala, eu também falo isso, visita, no sentido de vem agora, Senhor, faz algo novo, me renova aqui nesse momento. Mas Ele quer habitar nessa estalagem. Ele quer fazer morada eterna. Ele quer um dia olhar para você e falar: vem, bendito do meu Pai, aleluia. Entra no rosto do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, e no muito eu vou te colocar. Porque muitos irmãos, infelizmente, o Senhor vai falar: não te conheço. Mas você e eu, Ele vai dizer: vem, porque você é o meu filho amado, aleluia. Entra, porque você é querido, porque você foi fiel. Não é fácil, irmãos, mas o Senhor vai te ajudar, vai me ajudar. E a gente vai chegar do outro lado. Nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vamos perseverar até o fim. Coloca a mão no seu coração, a gente toda vez pregar para a pastora. Fala assim: Senhor, por favor, habita dentro de mim todos os dias. Aqui dentro há espaço, Senhor, para a sua presença. E eu não abro mão dela. Em nome de Jesus, sela essa palavra, Senhor, no coração de cada vida que está aqui, Pai. Que o Senhor reine, governe, more, habite a cada momento em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam o Senhor. Irmãos, que palavra gloriosa, sim ou não? Sim. Olha, eu repeti essa oração com muita convicção. Que Jesus faça morada no meu coração. Amém, igreja? Amém. As mãos aqui, vamos orar pela pastora também. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, pela vida dela, pela sua casa, pela sua família. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, nessa manhã, continua ajudando, fortalecendo. Continua, Espírito Santo, trabalhando, porque o Senhor trabalha de uma maneira gloriosa, sobrenatural, nas nossas vidas. E nós queremos, Pai, nessa manhã, Senhor, abençoar a tua filha mais e mais e mais. Que as tuas mãos continuem sobre ela, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério também. Senhor amado, muito obrigado. Te damos graças, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pastora, que palavra gloriosa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu queria te trazer muito numa quarta, mas quarta ela não pode. Ela tem programa na TV Shalom. Ela não vai lá e eu não posso ir. Então, não sei o que Jesus vai fazer. Uma hora Deus prepara, né? Mas Deus te abençoe, viu? Suas filhas lindas, sua mãe ali. Nossa, que glória.